Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de estudos sobre assuntos relacionados à nossa escola bíblica dominical. O que estaremos abordando neste vídeo? O que é o pecado? Quando surgiu e através de quem? O livre-arbítrio angelical. O livre-arbítrio no homem, a lei do pecado e da morte e as consequências do pecado. Respondendo à primeira questão, o que é pecado? Nós temos as posições no Antigo Testamento em hebraico e também no Novo Testamento no grego. Em hebraico nós vamos encontrar no Antigo Testamento a palavra ratá, que significa errar o alvo. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 20, Juízes capítulo 20, versículo 16, Provérbios 8 e 36. Muitas vezes indica calamidade e frequentemente é traduzido como mal ou perverso. Nós vamos encontrar isso no Gênesis capítulo 3, versículo 5, Gênesis 38, 7. Também nós temos a palavra pechá, que não é o pechá da Páscoa, mas aqui é outro nome, pecha, que quer dizer rebelar, transgredir, revoltar. Também aon, que quer dizer iniquidade ou culpa. Essa palavra pechá, ela está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19, 2 Reis, capítulo 3, versículo 5. E aon, iniquidade ou culpa. 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 13. Shagar, que é o mesmo que errar ou extraviar. Está em Isaías capítulo 28 e o versículo 7. Racham significa culpado. Tem ideia de culpa perante Deus. Em Levíticos, no capítulo 4 e no versículo 13. E também capítulo 5, versículos 2 e 3. Rachá, perverso ou iniquidade, o contrário de justiça. Êxodo capítulo 2, versículo 13, Provérbios 15 e 9, a palavra tahá, vaguear ou extraviar-se. E aqui nós vamos encontrar em Números 15 e 22, Salmo 58, versículo 3. Com base nestas expressões no hebraico, o pecado ele pode ser manifesto ou traduzido de diversas formas em diversas ações e reações do ser humano diante de circunstâncias variadas, várias circunstâncias. Então, de uma certa forma, o pecado é aquilo que contraria uma norma e, por fim, acaba sendo desobediência a Deus. Então, outro ponto também a ser observado é que a desobediência envolve tanto a omissão como o próprio erro deliberado. A omissão também ela é caracterizada como pecado. Já em o Novo Testamento, nós temos também algumas palavras, pelo menos 12 palavras, que vai apontar acerca do pecado, que já está no grego. É kakos, que significa algo ruim. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 21 e versículo 41, também Romanos, capítulo 12, versículo 7. É poneros, termo básico para mal e quase sempre indica um mal moral. Está em Mateus capítulo 7, 11, Romanos capítulo 12 e versículo 9. Azebes significa ímpio, designa aqueles que não foram salvos. Romanos capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, 1 Timóteo 1 e 9. Também enachos, réu ou culpado, geralmente denota alguém que pratica um crime passível de morte. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Marcos 14, 64. Armátia, que é a palavra mais usada para falar de pecado, significa errar o alvo em o Novo Testamento. Tanto é que a doutrina que estuda sobre o pecado é a armatiologia, que vem de armátia, pecado. E esta palavra, nós temos várias repetições dela, que está quase sempre, ela ocorre num contexto que fala de perdão ou de salvação.
Nós vamos encontrar isso em Mateus 1:21, João 1:29, também outras referências como Romanos capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios 5:3, Tiago 1:15. Outra palavra, adikia, em sentido amplo, refere a qualquer conduta errada, é no sentido genérico, abrange qualquer conduta errada. Anomos significa sem lei, que é frequentemente traduzido como transgressão ou iniquidade. Parabates, transgressor, é usada quando há violação específica de lei, como é o caso de Romanos 2:23, Gálatas 3:19, Hebreus capítulo 9 e o versículo 15. Também agnoema se refere ao adorador que pratica uma adoração falsa, que já está ligado à idolatria, né? Está ligado à idolatria, à adoração de deuses estranhos, de deuses falsos. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 17, versículo 23, Romanos 2:4, Hebreus 9, versículo 7. E planao, que é desgarrar, 1 Pedro 2:25, é levar alguém para um caminho mau, Mateus 24, 5 e 6, e enganar-se a si mesmo, 1 João 1:8. Esses são, e também nós temos ainda mais duas palavras, que é paraptoma, que é a ideia da palavra cair ao lado de, também traduzida como pecado, na maioria das vezes de modo deliberado, com frequência é traduzido como ofensa. É o caso que está em Mateus capítulo 6, 14, Romanos 5, versículo 15 até o versículo 20. Vai se encontrar esta expressão. Hipócrites, que incorpora três ideias: interpretar falsamente, como faria um oráculo, fingir, como faria um ator, e seguir uma interpretação reconhecidamente falsa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Então essa palavra hipócrisis, ela traz esse sentido de três ideias: interpretar falsamente, fingir e seguir uma interpretação reconhecidamente falsa, que está ligado diretamente às heresias, aos falsos ensinos e às heresias que se é pregada e ensinada no meio cristão. Nós podemos também, e assim como nas palavras hebraicas, ter aqui nessa palavra grega, que sempre existe um padrão claro contra o qual o pecado é cometido. Sempre tem um padrão, e esse padrão sempre está voltado em relação a Deus. No final, todo pecado é uma rebelião contra Deus e uma transgressão aos padrões por Deus estabelecido. O mal pode assumir muitas formas e a responsabilidade do homem é entendida de forma clara e definida. Aqui nós vamos começar a ter um ponto que nós vamos abordar mais adiante acerca do livre-arbítrio. Agora, respondendo à segunda questão que propomos no início: quando surgiu o pecado e através de quem? Primeiramente, nós temos que esclarecer que o pecado ele surgiu na eternidade, antes da criação do homem. No princípio, a Bíblia vai dizer em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui Deus criou tudo bom, tudo perfeito, criou o espaço, criou tudo, criou os céus, criou a terra, criou tudo, menos a vida física. Na terra não existia. Porém, Deus criou nesse princípio os seres angelicais. Os seres angelicais. Aí nós só vamos entender esse propósito, essa criação de Deus, quando chegamos em Isaías, no capítulo 14, versículo 12, e também em Ezequiel, capítulo 28, que vai também no versículo 12 a 15. Por exemplo, Ezequiel 28 e 15, vai dizer assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, nós vemos aqui que o pecado, quando foi que ele surgiu? Se tínhamos que estabelecer um lapso temporal, ele ocorre na eternidade, ou seja, no tempo que ainda não se contava como nós contamos nos dias atuais, no tempo nosso, que é o tempo Cronos, foi no tempo da eternidade.
E lá na eternidade foi onde houve a queda de Satanás. E aqui, e como que surgiu? Então nós vamos assim, quando surgiu? Foi naquele período. Através de quem que surgiu o pecado? Através de Satanás. Em Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos ver ali, quando vai falar da mulher e o dragão, nós vamos ver que viu-se outro sinal, capítulo 12, versículos 3 e 4, vai dizer assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças e 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui vem, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aqui já é uma relação a Israel e ao Senhor Jesus, ao menino Jesus, ao Salvador eterno que viria. Mas o que diz o versículo 9? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, quando que isso aconteceu? Aconteceu antes da criação da vida terrena. Antes da criação da vida terrena. É esse retrato, esse relato que João transcreve no Apocalipse, foi na sua revelação, quando Deus o revela coisas passadas, coisas que estavam acontecendo e coisas futuras. E neste caso, como foi revelado a Isaías, como foi revelado a Ezequiel, aqui João, ele tem essa revelação. E o que o nosso Senhor Jesus diz acerca desse versículo 9 do Apocalipse, está em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 18, quando o Senhor vai falar dos discípulos, que voltaram de fazer ali aquele trabalho evangelístico, e quando eles chegaram contentes pela autoridade que lhes fora dado, que até os demônios lhes sujeitavam. Aqui o Senhor Jesus vai dizer, e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. É aqui o versículo 9 do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse. Então Jesus vai retratar o que ele viu, o que ele presenciou, a queda de Satanás. Aí, para que nós continuemos a falar, nós temos que entrar no terceiro ponto abordado no início: o livre-arbítrio angelical. Quando Deus criou os homens, ou melhor, fez a sua criação, Deus, ele não subjugou a todos debaixo de uma regra de escravidão, uma regra de opressão, uma regra de imposição absoluta. Mas o nosso Deus, ele, no que é amor, e este amor de Deus, que é todo amor, e esse grande amor de Deus é manifesto, é revelado através da sua misericórdia e da sua graça. Aí nós podemos entender que quando Deus criou os anjos, antes de hoje os anjos serem uns seres que não pecam, ser impecáveis hoje, mas no passado, no tempo da sua criação, eles experimentaram o livre-arbítrio angelical. O poder de escolha lhes fora dado. Tanto é que nós vamos ver aqui que o dragão, no versículo 4 do capítulo 12 do Apocalipse, vai dizer que com a sua cauda ele levou a terça parte das estrelas do céu. O que é isso? O diabo e os seus anjos, aqueles que ele enganou. E como nós vamos entender que ele enganou, que ele mentiu? Se ele enganou, porque ele mentiu? Nós vamos ver em João 8:44, que Jesus vai dizer que o diabo, ele é mentiroso desde o princípio. Então, nunca achou verdade nele, porque ele é mentiroso e ele é também o pai da mentira. Em 1 João 3:8, vai dizer que para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. É por isso que em João nós vamos ver, ele apresenta o Senhor Jesus na sua deidade, e sempre que vai fazer uma referência de uma fala do Senhor, João ele coloca a expressão em verdade eu vos digo. E lá vai dizer que uma das 7 momentos, 8 por assim dizer, que o Senhor vai se identificar como o eu sou ali em João, está quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ele não possui a verdade. O Senhor Jesus é a própria verdade.
E como o Senhor Jesus é a própria verdade, nós vamos ver também que Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio. Assim como teve o livre-arbítrio angelical, teve o livre-arbítrio no homem. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E agora, Deus coloca no homem a sua imagem, a chamada, aquela expressão latina, imago Dei, a imagem de Deus no homem. E o homem, por que o homem saiu da presença de Deus? Porque o homem também, lá no Éden, lá no jardim de Deus, ele foi provado, foi exposto à provação. E nesta provação veio Satanás, no capítulo 3 do Gênesis, e traz ali que ele mentiu e ele enganou. E o homem então sofreu a queda espiritual. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. O homem tinha livre exposição para escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, em obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. É este livre-arbítrio. Aí nós chegamos no quinto ponto que nós abordamos a princípio, a lei do pecado e da morte. Muitos pensam erroneamente que a lei do pecado e da morte é a lei de Moisés, é o Antigo Testamento. Não, irmãos. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, ali não é a lei do pecado e da morte. Ali é a lei de Deus. A lei de Deus é o mandamento que é bom, é justo e é verdadeiro. O mandamento de Deus, a lei de Deus. A lei do pecado e da morte, ela está no Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 16 e no versículo 17. O que diz lá, Gênesis 16 e 17, 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui está a lei do pecado e da morte. Esta lei do pecado e da morte, o homem tinha o livre-arbítrio, ele tinha um posicionamento para escolher ou não escolher entre o certo e o errado. Aí nós vamos para o sexto ponto, que nós abordamos a princípio, as consequências do pecado. O que acontece com o pecado? Quando o homem ele peca, a primeira coisa que aconteceu foi a sua separação absoluta de Deus. O homem foi separado de Deus absolutamente com a sua morte espiritual, a morte física, a maldição expressa em doenças que leva à deterioração física e por fim a morte. E em consequência disso, a terra foi por Deus amaldiçoada por conta do pecado. Assim, dentro desta explanação, nós abordamos aqui os 6 pontos lá do início que nós falamos. Respondemos os 7 pontos. O que é o pecado? Quando e como surgiu o pecado? O livre-arbítrio angelical. O livre-arbítrio no homem, a lei do pecado e da morte e as consequências do pecado no ser humano. Agora nós ficamos de abordar outro ponto, a imago Dei. O que é a imago Dei? A imago Dei é a imagem de Deus no homem. Quando o homem pecou, ele perdeu a imagem de Deus ou não? Isto fica para um próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.